Bom dia, meus amores. Semana de revisão chegou. Na semana passada, com registro, a gente encerrou nosso conteúdo eh, da primeira vez de direito empresarial, né? A gente fechou o assunto com registro e escrituração e agora a gente vai passar uma vista em todos os assuntos de nossa prova. Só que, na verdade, eu estou muito tranquila, porque quem acompanhou as minhas aulas ao longo do semestre, as aulas presenciais, sabe que a gente, sempre que terminava um assunto, a gente revisava, a gente voltava para esse assunto nas aulas seguintes, tirava dúvidas. Então, assim, eu estou de verdade muito tranquila que vocês estão prontos, tá? Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pronto para vocês fazerem essa prova. Mas qualquer dúvida que tiver em relação ao conteúdo de direito empresarial, vocês podem postar, vocês podem enviar, que a gente vai respondendo. Essa semana, excepcionalmente, ao longo da semana, eu vou respondendo dúvidas, porque as provas já começam na próxima segunda. Agora eu peço, gente, por favor, vamos assistir a aula no horário para poder a gente otimizar as perguntas e respostas para todo mundo poder participar, tá certo? Bora lá. Meus amores, primeiro tema da nossa prova, o que é o direito comercial? Qual a diferença do direito comercial para o direito empresarial? Qual o conceito de direito comercial? Direito comercial, ele pode ser definido como um conjunto sistematizado de normas que disciplinam o exercício da atividade mercantil. São as normas específicas sobre a atividade de mercância, sobre o comércio. Gente, qual a diferença do direito comercial para o direito empresarial? Não tem diferença, minha gente, é nomenclatura. Até o advento do Código Civil de 2002, o direito comercial, as normas de comércio eram chamadas de direito comercial. A partir de 2002, a partir da mudança do paradigma que a gente vai ver com o advento da teoria da empresa, ele deixou de ser chamado de direito comercial e passou a ser chamado de direito empresarial, mas o fim é o mesmo. São as normas do mercado, as normas de comércio. Gente, e essa evolução histórica do direito comercial? Aí eu tô vendo, né, que tem que ter um espaço entre direito e comercial aí. Gente, bora lá. Vocês estão lembrados daqueles meus desenhos belíssimos da sala de aula dos burgos? Na primeira fase, lá na Idade Média, a sociedade ela era organizada por burgos, descentralização do poder, e cada burgo ele era autônomo, ele produzia o que consumia naquele período. E aí, em volta dos burgos, começaram, em volta dos burgos, não, meus amores, desculpa, dos feudos. Os feudos eram autossuficientes, os feudos eram autônomos e eles produziam tudo que consumiam. Ao redor dos feudos foram nascendo os burgos, que eram as cidades, e essas cidades, elas tinham os burgueses. Lembre lá da música burguesinha, burguesinha, burguesinha. Por quê? Porque os burgueses, naquele período, eram as pessoas que moravam nos burgos e eles começaram a fazer a troca, o intercâmbio de mercadorias entre um burgo e outro. E eles ganhavam em troca um excedente dessas mercadorias. Só que eles começaram a fazer isso com tanta habitualidade e começaram a profissionalizar esses atos de comércio, essas trocas, esses escambos, e eles começaram a ser a casta, as pessoas mais influentes da sociedade no período. Então, olha, poder descentralizado, os burgueses começaram a se organizar em corporações de ofícios, então todas as normas do comércio elas eram emitidas pelas corporações e os atos de comércio eram os atos praticados, os comércios eram todos os atos do direito comercial eram regidos pelas normas de direito comercial, eram as normas criadas pelas corporações de ofícios e eram executadas pelos comerciantes. Quem eram os comerciantes, meus amores? Os comerciantes eram as pessoas que eram inscritas nas corporações de ofício. Teoria subjetivista. Os comerciantes eram quem
praticava atos de comércios, mas quem era inscrito nas corporações de ofício. Teoria subjetiva. O sujeito, o que importava nesta teoria era o sujeito, era o bonequinho, os bracinhos dele aqui. O bonequinho, o que importava era a figura do comerciante. Segunda fase, meu amor. Segunda fase, gente. Até então, na primeira fase do direito comercial, o que importava era a figura do comerciante. Só que esses comerciantes, eles se tornaram as pessoas mais poderosas da sociedade naquele período. E aí os reis, os imperadores, eles disseram, peraí, que palhaçada é essa? Porque tem gente que está lucrando mais do que a coroa. Então, os grandes estados, os grandes reis apareceram e disseram, quero a minha parte nesta bodega. Então, eles monopolizaram as normas, disseram, corporações de ofício, vocês podem fazer um órgão de classe, de categoria, mas quem manda sou eu. E aí, neste período, quem passou a dizer a norma foram os imperadores, os reis, o Estado. Monopólio da jurisdição a cargo dos estados. A segunda fase ela tem início a partir da codificação napoleônica. França, lembra lá, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele veio e disse, a partir de 1804, ele disse que existiria o Código Civil e existiria o Código Comercial, 1804, 1808, o primeiro Código Comercial francês. E esse código ele disse que era regido pelas normas de direito comercial quem praticasse os atos de comércio. Então, ele deixou de ter a figura, o sujeito do comerciante. Praticasse os atos de comércio, era considerado ato a ser regido pelo direito comercial. Teoria objetiva, minha gente. Objetificação do direito comercial, mercantilidade da relação jurídica a partir do objeto, o ato de comércio. Meus amores, nesse período nasce o direito comercial em nosso país. Deixa eu passar aqui para baixo. Olha eu aqui. Até então, os atos de comércio no Brasil, eles eram elementares. O Brasil ele era colônia de Portugal, então ele era um local onde só se via praticamente para a extração de matéria-prima, certo? Retirava a matéria-prima e era enviada para Portugal. Mas tudo mudou quando a ganância de Napoleão Bonaparte resolveu invadir Portugal. O nosso rei Dom João VI, medroso que era, disse, peraí, eu vou me embora para não ser morto. Então, ele veio para o Brasil e aí ele começou a criar as normas brasileiras de direito comercial. Ele criou a Junta Real, a Real Junta de Comércio, Agricultura, Fabricação e Navegação, e naquela época eram utilizadas no Brasil as normas de direito comercial de Portugal, as ordenações filipinas. O Código Comercial Brasileiro ele só nasceu em 1850. Era a Lei número 556, de 1850. E nessa norma reproduzia o Código Civil francês, o Código Comercial francês e o Código Civil eram normas separadas. E comerciante era aquele que exercia a mercância de forma habitual como sua profissão. Só que o código, minha gente, apesar de adotar a teoria objetiva, o código ele não disse quais eram os atos de comércio. Essa norma ficou a cargo de um regulamento, o regulamento 737, também do mesmo ano. É importante a gente destacar em relação a esse Código Comercial de 1850 que ele era dividido em 3 partes, e uma das partes, a parte do direito marítimo, ela está em vigor até os dias atuais. Amém?
Gente, terceira fase do direito comercial. É a partir desse momento que ele começou a ser, ser chamado de direito empresarial. Por quê? Porque em 1942 veio o Código Civil Italiano e ele unificou do ponto de vista formal o direito empresarial, o direito comercial. Então, um único código, Código Civil, ele tem um capítulo destinado ao direito de empresa. Empresa como atividade econômica organizada. Então, a partir daí surgiu a teoria da empresa, também chamada de teoria subjetiva moderna. Gente, no nosso país, apesar dela ter sido criada em 1942, no nosso país a teoria de empresa, ela só foi adotada a partir do Código Civil de 2002. E é importante destacar que o Brasil ele está querendo fugir, correr na contramão dessa teoria e já está no Congresso um projeto de lei do nosso Código Comercial, tá? Ele vai ser retirado do Código do Direito do Código Civil e ele, pelo que tudo indica, pelo nome que ele está adotando no Congresso Nacional, ele vai voltar a ser chamado de direito comercial. A teoria de empresa permanece, atenção, pessoal. Mas aqui no Brasil a gente está vendo um movimento para separação, bipartidação novamente. Vou parar aqui, a gente volta o próximo bloco da nossa revisão com o conceito de empresa. Vou parar aqui meu tempo. Vou parar aqui. Até já já.